Olá, boa noite a todos. Olá, minhas amigas advogadas, olá, meus amigos advogados. Muito boa noite a todos e todas. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da 96ª subseção da OAB da Lapa, e hoje temos uma live muito especial. O nosso tema é a criminalização da homotransfobia. O nosso palestrante, nosso convidado, Dr. Paulo Iotti. Dr. Paulo Iotti, que é doutor em Direito Constitucional, especialista em Direito da Diversidade Sexual e Gênero e em Direito Homoafetivo. É advogado, professor universitário. Dr. Paulo Iotti, é um prazer, é uma honra tê-lo senhor aqui na live, na subseção virtual agora, da subseção virtual da OAB da Lapa. E quando fiquei sabendo que o Dr. Fernando Zanella, presidente da nossa Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, ia trazer o senhor aqui, eu falei, Zanella, que eu chamo o Fernando Zanella de Zanella, tenho essa liberdade com ele. Falei, Zanella, eu faço questão de participar dessa live nos minutos iniciais para poder dar um abraço virtual no Dr. Paulo e dizer ao colega que eu sou um admirador de seu trabalho. Sempre que posso, acompanho, venho acompanhando pelas redes sociais, pela internet, e dizer que o colega faz um trabalho admirável nessa luta incansável. Então, tem aqui a subseção da Lapa, da OAB da Lapa, como uma parceira, uma aliada nesta causa, nesta luta muito importante. Quero também dar os parabéns e cumprimentar o Dr. Fernando Zanella de Andrade, que é um advogado excelente, exemplar, e é o presidente da nossa comissão, da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB da Lapa. O Dr. Fernando Zanella tem realizado aqui um trabalho excelente, vem trazendo temas muito relevantes. O Dr. Fernando Zanella, receba aqui os nossos cumprimentos e o apoio incansável dessa diretoria, da diretoria da subseção da Lapa. Quero mandar um abraço aqui também ao Dr. Tiago e ao Dr. Adriel, que são também braço direito e braço esquerdo do Dr. Fernando Zanella, que daqui a pouco estarão nessa live. Mandar um abraço à diretoria da subseção da live e já também estender esse abraço ao Dr. Paulo, ao nosso vice-presidente, Dr. Martins Gonzalez, à nossa secretária de junta, doutora Adriana Gomes, ao nosso incansável secretário-geral, doutor Wagner Luiz Dias, e a nossa diretora tesoureira, doutora Cristina Toninato. Agradecer a todos e todas internautas que estão nos acompanhando e participem desta live. Tema muito importante e já passo a palavra de imediato, sem maiores delongas, ao Dr. Fernando Zanella. Dr. Paulo Iotti, mais uma vez, é uma honra, é um prazer tê-lo aqui e espero encontrá-lo em breve pessoalmente. Enquanto isso, fique aí com este abraço virtual. Maravilha. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. É um prazer estar aqui. Vamos dialogar. Vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente, claro. Prazer. Doutor Fernando, muito obrigado. Obrigado, doutor. Então, eu peço licença para ali esconder lá para colocar o Tiago e o Adriel. Com licença. Obrigado. Tudo de bom. Pronto, boa noite, Adriel, boa noite, Tiago, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Fernando, boa noite, Paulo, tudo bem? Doutor Tiago, presidente da comissão, doutor Adriel, secretário da comissão, Paulo, reforço só o que o doutor Luiz já comentou no início, é um prazer a todos nós aqui da Comissão da Diversidade e da OAB em tê-lo conosco. Nós três estamos participando justamente porque temos um carinho e admiração por você, então o seu convite foi realmente muito feliz e a gente está aqui para te ouvir. Então, eu te passo a palavra para você começar a exposição. Obrigado. Obrigado, Fernando, querido, Adriel, Tiago, foi o presidente da
da Lapa. Um prazer, boa noite, né, a todas, todos e todos. Um prazer estar aqui com vocês, né. Quase que eu não tô, né? Tava falando com o Adriel, né? Que eu tava louca indo pro Instagram. Inclusive, eu acabei de sair de uma live às 5 horas do Instagram, né? Quer dizer, ia lá, cadê a OAB da Lapa? Ia ser divertido. Nosso, já tem muita intimidade aqui, nosso secretário aquariano fazendo coisas boas, né? Lembrando o convidado ariano de não ser louca e perder a live, a exposição. Então, obrigado por isso. Inclusive, eu nem sei, eu tô completamente perdido aqui, porque embaixo aparece um tipo de ângulo, em cima, com vocês aparece outro, eu nem sei mais onde eu tô aqui, tá? Então, perdoem qualquer coisa. Acho que Imagina, aos poucos a gente se adapta. Vamos lá. Exato. É o aquecimento. Pois é. Mas o principal é essa forma aqui de cima mesmo. A forma de baixo é só... A gente ainda explicar para quem está nos vendo é que a transmissão é feita por um outro programa, né? A gente transmite, né, de um programa para a nossa live no Facebook via página da Comissão Nobre da Lapa. Por isso que a gente está discutindo esse programa que está configurado. Isso. Então, eu nem sei direito o que eu estou mostrando do meu quarto / escritório super bem organizado, como vocês estão vendo. É na parte de cima. Olha para cima, ali os 4 no mesmo quadrado. Na viva. Mas, então, falar hoje, né, sobre a questão da criminalização da homotransfobia, sobre as ações, né, que eu movi no Supremo Tribunal Federal, e que foram, felizmente, né, julgadas procedentes para reconhecer a homotransfobia como crime de racismo, e sem legislar nem fazer analogia, né, que é o grande mal-entendido, quando não é má fé, sobre a divulgação da decisão. Então, acho que explicar um pouco isso, né? Vou tentar... Quanto tempo a gente tem hoje? Tá programado aqui, mais ou menos? Basicamente, 1 hora, mais ou menos, de live, uns 45 minutos, até mais uns 15 minutos de prorrogação que a gente tem tido. Mas vamos lá, fique à vontade, Paulo, não tem problema. Vamos vou tentar, né? Porque, assim, palestra, quando eu dou para explicar tudo com muita calma ou não, acaba demorando 1 hora, mas eu vou tentar sintetizar, resumir um pouco no essencial. As ações, então, né, uma ação foi pelo movimento social, pela BGLT, Associação Brasileira, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, em maio de 2012, foi distribuída, e aí em dezembro de 2013 pelo PPS, o Partido Popular Socialista, por intermédio do Eliseu Neto, do PPS Diversidade, o João Júnior, né, que era ex-assessor do Jean Willis, que foi uma estratégia porque no juridiquês era muito possível o Supremo falar que não cabia discutir o tema em mandado de injunção, mas só em adim por omissão. Então, a ideia foi cercar por todos os lados para que não tivesse extinção sem resolução de mérito, o que não seria bem recebido. Mal a gente entende muito bem. No direito, às vezes, isso não faz muito sentido, essa diferença, então imagine explicar isso para a sociedade. Ia passar a impressão que o Supremo teria negado quando não seria essa a verdade. Até por isso que, quando pautou o julgamento, e foi em agosto, setembro de 2018, pautou para novembro, o ministro Celso de Mello, relator da ADO 26 do PPS, que eu chamo Cidadania, ele não tinha liberado para julgamento. Aí, numa estratégia, estava falando com a Simi Lahá, presidenta da BGLT, então, embora sejam PPS, a BGLT, não seja exatamente o mesmo espectro político, vamos colocar assim, o movimento brasileiro, pelo menos, tem tido sempre a grandeza de saber agir estrategicamente. Então, concordaram a gente pedir para adiar o julgamento de novembro para dezembro, para julgar as duas ações em conjunto, e não começar julgando uma depois a outra. E aí depois adiou de dezembro para fevereiro, porque o Supremo só ia ter 2 semanas de sessões, o ministro Celso claramente então já sabia que ia ler voto por voto, ele não quis suspender o julgamento. Então, por isso que ele ficou para março. Então, focar, né, foi a estratégia processual, e para ter também o maior peso, tanto o movimento social de um lado, quanto um partido político de peso de outro apoiando a ação. As ações, elas têm um pressuposto teórico, né, muito claro. As ações, elas partem da constatação de que a Constituição obriga
o Congresso Nacional a aprovar uma lei que criminalize de forma específica a homofobia e a transfobia. As pessoas vocês falam em homofobia e transfobia, que são os termos hegemônicos. Em dado momento, eu comecei a usar o neologismo homotransfobia, que não fui eu que inventei, mas, assim, homofobia enquanto discriminação por orientação sexual. Eu brinco que a bifobia cabe por interpretação extensiva aí, mas aí é uma estratégia de hermenêutica jurídica, e a transfobia por identidade de gênero, mas toda a LGBTI mais fobia está incluída, pelo menos na expressão homotransfobia, que muito felizmente o ministro Celso de Mello acolheu, e a ministra Carmen Lúcia também já tinha usado uma vez. Então, eu nunca vou ser quem diz que homofobia abarca transfobia, que bifobia também. Não, mas aí é uma questão de hermenêutica jurídica. No judiciário, a gente precisa usar os termos que são hegemônicos. Então, só para evitar já esse mal-entendido. Então, mas aí, onde na Constituição se diz, não é, que a homotransfobia tem que ser crime? Porque a gente sabe, o juiz pode garantir direitos para além da letra da lei, mas a restrição de direitos e ainda mais a criminalização de condutas você interpreta de forma estrita, para alguns restritiva, ou seja, o juiz não pode criar crime por analogia. Então, e as ações nunca pediram crime por analogia. Então, como que se faz? Onde se localiza isso na Constituição? Dois incisos do artigo 5º, a gente defende. Primeiro, o artigo 5º, inciso 41, o XLI, eu sempre tenho que fazer a conta no bendito numeral latino. Ele diz, aspas, a lei punirá toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. Bom, aqui não pode ter dúvida que a homotransfobia se enquadra enquanto você menosprezar, restringir, negar o direito de liberdade, a livre orientação sexual, a livre identidade de gênero. Na sustentação oral que eu fiz nesse caso, que está disponível no YouTube, para quem quiser ver, eu até fiz uma provocação, né? Quando eu falei, quando o Senado, as entidades que falaram contrariamente dizem que não há norma constitucional que abarque a homotransfobia em alguma obrigação de legislar, eles ignoram solenemente esse dispositivo. Ninguém nunca enfrenta por que a homotransfobia não seria uma discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais. Então, as pessoas fingem que não sabem ler a Constituição. Então, e fingem que não sabem ler porque a ação explica, isso está debatido. Eu acho que quem contesta uma ação num processo precisa, pelo menos, ter lido a petição inicial. Pelo menos, eu acho que um ex-chefe, um ex-coordenador de faculdade que eu dei aula falava que eu sou platônico, né? Quer dizer, deve ser, né? Levar o direito a sério anda difícil nesse país. Mas, então, a discussão que você pode ter é se essa punição, a lei punirá, é penal ou não penal. Mas, pelo menos, então, uma obrigação de legislar para ter uma lei como a de São Paulo, com punições administrativas, que é o chamado direito sancionatório não penal, que é multa, advertência, suspensão, cassação de licença de funcionamento, isso teria que ser incontestável. Mas a ação fala que, por duas razões, teria que ser uma punição penal. Está na parte penal do artigo 5º, que é um artigo vocacionado à garantia de direitos, mas que, nessa parte, está preocupado com a criminalização de condutas, um argumento formal, topológico. Mas tem um argumento melhor, mais substantivo, que fala o princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção insuficiente. O ministro Gilmar tem doutrina muito boa sobre os deveres de ação. A Constituição brasileira não é puramente liberal, que a Constituição liberal é aquela que só enuncia direitos, liberdades e prerrogativas, não é? Quer dizer, o que cada um dos três poderes pode fazer. Não, a Constituição brasileira é dirigente. Quem é do direito que está assistindo, né? Você fala em dirigismo contratual no direito do consumidor, é a mesma coisa. A Constituição obriga os poderes políticos a fazerem determinadas coisas. Por quê? Regra geral, o Congresso Nacional aprova a lei só se ele quiser, por conveniência, oportunidade. E o Executivo, a mesma coisa em termos de políticas públicas. Mas, em alguns casos, a Constituição expressamente determinou que eles façam algumas coisas.
No Poder Executivo são as vinculações mínimas de receita, principalmente. Ter um gasto mínimo com saúde, educação, etc. Que é o que a emenda constitucional do teto dos gastos restringiu inconstitucionalmente, na modesta opinião. Isso é outro problema. No Legislativo, então, você exige leis diversas. A Constituição exige que se crie o Código de Defesa do Consumidor, então, quer dizer, que está lá na parte das disposições transitórias, a greve do serviço público, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, um direito de trabalho. Então, ela exige também a criminalização do racismo, de crimes hediondos, a punição da violência doméstica contra a mulher. Então, embora a regra geral, o Congresso Nacional crie lei só quando ele quiser, tem exceções. Porque na teoria mais conservadora é quando a Constituição textualmente diz que tem que ter uma lei em sentido contrário. Congresso Nacional no Brasil, quer dizer, isso aqui não é um país sério, claramente. Na Alemanha, quando o Tribunal Constitucional diz que o Congresso tem que criar uma lei, eles criam. Aqui no Brasil, o Congresso Nacional fica irritadíssimo, já chegou a mandar ofício para o Supremo protestando, falando algo como, como assim você disse que a gente tem que legislar? Quem decide se a gente tem que legislar ou não somos nós. Então, finge que não sabe ler a Constituição. Isso na grande público, para ter uma lei que estabeleça critérios para a criação de municípios, que é uma emenda constitucional, a 16. Então, quando o texto da Constituição é expresso para criar a lei, o Congresso não cria, o Supremo reconhece a omissão inconstitucional, e o Congresso, ele fica irritado de ser conclamado a legislar. Então, é difícil. Quem quer falar alguma coisa? Desculpa. Eu acho que o Dri tinha falado. Não, apenas comentei. Comentei, o Congresso, nesse caso, estamos de férias, né? Para isso que interessa, não, para o que não é pertinente, simplesmente não trabalhamos a favor disso, né? Não cumprimos nosso papel. Até porque quando é pertinente, eles fazem de madrugada, fazem, né, quando precisar ser feito, né? Estão ali, né, votando. Pura falta de vontade política, né? E por conveniência, Exato. né? O Alexandre Bahia, um querido amigo que também falou no julgamento, né? Ele fala, né? Quer dizer, os partidos políticos não tomam partido no Brasil em temas morais, mas quando é do interesse, eles falam. Então, você tem a Constituição Brasileira dirigente, uma Constituição social-democrata, que não é socialista, quer dizer, o Estado não tem que só se abster de intervir na vida da sociedade, ele tem que agir para promover os direitos humanos. Então, é a lógica do Estado não só inimigo dos direitos fundamentais, mas um Estado amigo, um Estado que precisa agir para garantir os direitos humanos. Então, sempre que você constata que a proteção que o Estado confere à sociedade como um todo ou a um grupo vulnerável é insuficiente, isso é uma hipótese clássica de omissão inconstitucional. E o ministro Alexandre de Moraes fez um argumento muito interessante, que sempre que o Congresso quer proteger um grupo vulnerável, ele criminaliza a conduta que oprime esse grupo, mesmo quando a Constituição não diz expressamente que a punição tem que ser penal. Então, e claro, as ações elas partem de um pressuposto que é o direito penal como mecanismo de proteção dos direitos humanos. Na verdade, as ações nem falam isso, mas eu mencionei da tribuna. A Constituição manda criminalizar o racismo e a violência doméstica contra a mulher, por quê? Para proteger os grupos raciais minoritários, para proteger a mulher vítima de violência doméstica. Então, aí como critério, o Supremo não falou disso, mas eu propus a lógica do próprio direito penal mínimo, que é um critério que é qualitativo, o que pode ser crime, não quantitativo. Você pode ter 10 mil leis penais e as 10 mil serem minimalistas, que é ofensa a bem jurídico indispensável à vida em sociedade, se aquilo não for punido, a sociedade acaba, perece, ou vai ter talvez a tal guerra de todos contra todos, de que falava Hobbes, e além disso, os outros ramos do direito têm que se mostrar insuficientes. Então, aí eu falei que estados como São Paulo, que tem leis antidiscriminatórias, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, não têm conseguido reprimir de maneira eficiente a homotransfobia. E aí, com isso, eu não quero cair no erro da direita de achar que criminalizar resolve todos os problemas. Mas você também não pode cair no erro de parte das esquerdas progressistas que acha que a criminalização não serve para nada de bom. E até mesmo porque, desculpa te interromper, Paulo, mas quando você fala
sobre a legislação aqui de São Paulo, pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimos advogados conhecem, e pouquíssimas pessoas utilizam isso. Então, realmente, não só a lei parece que realmente não existe, né, nesse sentido de forma hegemônica, se a gente olhar para a advocacia e a aplicação dessa legislação. Sim, aí a questão da eficácia da lei ou não, que acho que não seria muito a questão da consciência social, mas as pessoas saberem que algo é proibido ou não quando é crime, que é de âmbito nacional, aí realmente acho que ajuda também. Então, quer dizer, nos dois lados que eu critiquei, direita e esquerda, eu falo assim do caso de estupro e homicídio. Embora sejam condutas criminalizadas, muita gente ainda pratica horrendamente. Mas muita gente não estupra e não mata porque é crime. Teve um caso horroroso de anos atrás, acho que no começo da década, que uma criatura falou, já que o Supremo permitiu a marcha pela legalização da maconha, eu quero a marcha pela legalização do estupro. Eu tenho preguiça de explicar a diferença. Liberdade é você fazer o que você quiser, desde que não prejudique terceiros. Não pode usar a sua liberdade sexual para oprimir a liberdade sexual alheia. Mas é um exemplo de que tem criaturas que só não estupram e não matam porque é crime. Então, a ideia é você não achar que a criminalização sozinha resolve o problema. Mas você também não pode achar que ela não serve para nada. Nada de bom. Queria fazer uma observação, claro. Que é muito criticado a questão da criminalização da homotransfobia, porque as pessoas insistem, né, os radicais e aqueles de má fé, insistem em falar sobre a questão de raça no contexto biológico, aquilo tudo que já foi superado há muito tempo e que a gente sabe que é balela, mas que se utilizam disso. Mas não é só também a questão dessa equiparação ao racismo, de questões da comunidade LGBTI+. Mas também, por exemplo, aquele HC reconhecendo o antissemitismo como um crime de racismo, né? Porque o cerne da questão é justamente a cultura também, nós não estamos falando de biologia aqui, nós estamos falando de camadas sociais que sofrem o racismo ou não. Sim, eu vou entrar nesse aspecto ainda. Que a questão é assim, então, a gente está no artigo 5º, inciso 41, sobre ele abarcar a homotransfobia como uma obrigação constitucional de legislar e legislar criminalmente. O Congresso tem que aprovar uma lei punindo a homotransfobia. Essa questão é o inciso 42 do artigo 5º, que aí não tem dúvidas. A Constituição fala que o racismo é crime, quer dizer, tem que haver uma lei criminalizando o racismo como um crime inafiançável e imprescritível. E aí a questão é a homotransfobia ser considerada crime de racismo. Então, como assim? O Supremo, nesse julgamento que você mencionou, o habeas corpus 82424, ele diz que o antissemitismo é espécie de racismo. Como assim? Embora a lei antirracismo, a lei 7716 de 89, já fale em discriminação por religião, se fosse um crime de discriminação não racista, ele estaria prescrito. Foi o voto vencido do ministro Moreira Alves, que é um ministro conservador, enfim, mais uns ministros mais famosos da história do Supremo. Que ele falou que quando se elaborou a Constituição, a repressão ao racismo visou proteger a população negra e nenhuma outra. Só que esse originalismo interpretativo, essa ideia de interpretar a Constituição só como pensaram os constituintes, não prevaleceu no Supremo. Até porque teve uma outra linha nesse sentido. A maioria do tribunal entendeu que o racismo é um conceito político e social e não meramente biológico. A partir do parecer do professor Celso Laffer, uma das grandes autoridades de direitos humanos, Miguel Reale Júnior, eu brinco, é golpista, mas é um criminalista famoso, um bom argumento de autoridade. E tem uma forte doutrina nesse sentido. Mas assim, o ministro Nelson Jobim, então integrante do Supremo, ele falou, não, pera lá, eu fui deputado constituinte. Eu não gosto muito desse argumento, mas eu não acho que você interpreta a lei só segundo o que pensou o legislador. Mas entre o achismo do ministro Moreira Alves e a opinião do ministro que foi deputado constituinte, eu acho que essa segunda tem mais peso. E eu também não acho que a vontade do legislador é um nada que tem que ser desconsiderado.
Eu só acho que ela, da mesma forma que você ignora a lei quando ela é inconstitucional, você ignora a vontade do legislador também quando ela viola a Constituição, o que não é o caso. O ministro Jobim falou que, na verdade, assim, a maioria do Supremo, antes do Jobim, falou, né, que a partir do projeto Genoma, do que terminou-se de mapear o genoma humano, enfim, 2000, 2001, acabou-se de vez com a crença de que a humanidade seria formada por raças biologicamente diferentes entre si, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos, se falar. Então, já que somos 99,99, sei lá quantos por cento iguais. Então, para o racismo não virar crime impossível pela unicidade biológica da raça humana, foi preciso adotar um conceito político e social a partir de elementos históricos, sociológicos e antropológicos, e não um conceito biológico de racismo. Então, e o ministro Nelson Jobim até falou isso. Ele falou que a Constituição fala em raça e cor em palavras diferentes para permitir que racismos não percebidos em 1988 pelo Constituinte fossem depois reconhecidos como tais pelo Judiciário, né, na interpretação do que é discriminação por raça, futuramente. Então, ele falou nos anos 2000, então vamos falar, então, 2019, etc. Então, em 2000, eu nunca lembro quando o Supremo julgou o caso Elvanger, o HC 82424, mas em 2003 ou 2006 o Supremo falou que racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. E percebeu que a homofobia se enquadrava como racismo, na verdade nem fui eu, foi o Guilherme Nucci, um dos autores mais respeitados e vendidos de direito penal no país. Então, quer dizer, se este é o conceito de racismo, e eu acredito que ele seja, então a homofobia e a transfobia são espécies de racismo, crimes de discriminação por raça, que o artigo 3º, inciso 4º, e os crimes da Lei 7716 de 89 separam de cor. A lei antirracismo fala em praticar, induzir ou incitar o preconceito ou a discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Para quem não é do direito, eu sempre falo que, bom, pelo menos eu ganhei um argumento maravilhoso de hermenêutica jurídica. A lei não tem palavras inúteis. Se a Constituição e a lei são raça e cor em palavras diferentes, então raça não pode significar apenas cor, é apenas fenótipo. Então, se racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, a homotransfobia é espécie de racismo. O heterossexismo e o cissexismo, as ideologias que pregam a supremacia da heterossexualidade e a cisgeneridade sobre as demais orientações sexuais e identidades de gênero, são ideologias ontologicamente racistas. O meu trabalho no final do processo foi peticionar por memoriais, que depois eu protocolei no processo, explicando que esse conceito de racismo, com algumas nuances, é o conceito adotado pela literatura negra antirracismo. Então, eu parti do Achille Mbembe, o Crítica da Razão Negra, o Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, o Adilson Moreira, no Racismo Recreativo, são 2 livros da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, e um conceito da própria Djamila, uma querida amiga, filósofa, estudiosa importantíssima do feminismo negro na atualidade, que é um artigo dela, um conceito singelo, para explicar que não existe racismo reverso. Não existe racismo, por quê? Racismo é um sistema de opressão que supõe relações de poder entre grupo dominante e grupo dominado. Aí, Djamila, o título do artigo, né? Acreditar em racismo reverso é o mesmo que acreditar em unicórnios. Eu falei, chateado, não, discordo, unicórnios existem. Olha aqui o kit gay, que bonitinho. Não, racismo reverso não existe. Então, quer dizer, a homofobia reconhecida como racismo, a bicha branca linda aqui, se sofrer racismo, vai ser por ser gay, em relação a não por ser branco. Racismo reverso é um equívoco interpretativo, disse um juiz federal recentemente, usando a decisão do Supremo para mostrar isso. Então, por quê? Numa mescla desses autores que eu citei, junto com esse conceito da Djamila que eu citei da tribuna lá no Supremo, raça é um dispositivo de poder político-social
para que, por razões ideológicas, artificiais, culturais, etc., você crie um grupo como dominante e um grupo como dominado. Aí o grupo dominante se diz natural, na verdade, o naturalizado, num sentido parecido com o de Butler, quando ela fala da naturalização das normas de gênero, ele se diz natural, na verdade, naturalizado, neutro, de bem, modelo de pessoa ideal. Aí você diz que esse grupo classifica um grupo como dominado e diz que ele é um antinatural, ideológico, perigoso e pessoa degenerada. Você teve teoria da degeneração racial para oprimir a população negra, você teve a teoria da degeneração sexual para oprimir a população LGBTI+. Mas com isso, e a comparação das teorias pode passar um mal-entendido, isso não significa crime por analogia. Os 8 votos disseram que não estão legislando e não estão fazendo analogia. E ele não é uma afirmação arbitrária. Eles explicaram. Então, quem diz que o tribunal legislou ou fez analogia tem má fé ou fala do que não leu. É ignorância ou má fé. Não existe terceira hipótese. Uma vez eu falo, Paulo, mas eu acho que o conceito está errado, então, para mim, é analogia. Bom, você tem que, no mínimo, falar o que o tribunal falou. Se você não falar, você tem má fé. Não gostou, me processa, eu entro com reconvenção e processo de volta. Boa sorte. Tenta a sorte. Então, a paciência não é uma das minhas grandes virtudes, nunca foi, está diminuindo, estou ficando velho. Então, é muita má fé. Eu sempre falo, a nossa amada presidenta Marina Ganzaroli, a nossa amada Luanda, da Comissão de Verdade, não aguentam mais eu falar num artigo de uma célebre abolicionista que falou, que ela deu a entender num artigo que ela leu os 4 primeiros votos, o tribunal criminalizou por analogia. Então, bom, ou ela falou do que ela não leu, mas sempre que eu leio o artigo fica claro que ela leu. Se ela leu, ela deturpou de má fé. Não gostou, professor? Me processa. Então, quer dizer, e isso é uma irresponsabilidade. Quem não concorda com a decisão tem que a forma certa de criticar a decisão, eu sou bonzinho, eu ensino as pessoas a criticar. Mas assim, você tem que falar o que é racismo. Racismo é um conceito biológico ou político-social? Se é um conceito biológico, como que ele não virou crime impossível pela unicidade biológica da raça humana? Se é um conceito político-social, como que ele um conceito político-social está vinculado a um aspecto biológico, fenótipo, a cor de pele? É mais ou menos isso que você tem que falar. O que é racismo? Não adianta falar, racismo é opressão da população negra. Por que é uma opressão só contra a população negra? E aí, com o só, também sempre ressalvo, de maneira nenhuma, isso tem que ser entendido como um menoscabo à luta da população negra contra a opressão negrofóbica, a opressão contra pessoas negras. Já que eu falo que homofobia é racismo, eu tenho que falar em negrofobia, ou algo do gênero. As pessoas negras sofrem racismo desde antes de se teorizar sobre o racismo. Racismo é uma coisa odiosa, constante, que ainda existe muito, não tem nada de cordial e essas besteiras que se fala nesse país que não é sério. A questão se o conceito de racismo é essa inferiorização de um grupo social relativamente ao outro, em relações de poder, de grupo dominante, desumanizando o grupo dominado, de maneira estrutural, sistemática, institucional, histórica, então, este conceito aparca a homotransfobia. Então, um professor, amigo meu, né, que até fez uma sustentação oral maravilhosa em Dia de Pessoas Trans, ele falou, como assim, racismo sem raça? Ele acha que essa posição do Supremo diminuiria a proteção constitucional à população negra. A única coisa que ele não explicou por quê. Então, quer dizer, por que reconhecer o antissemitismo como racismo, a homotransfobia como racismo, menoscabaria a proteção constitucional da pessoa negra? Ele não explicou. Então, quer dizer, alegar sem provar é o mesmo que não alegar, numa máxima processual muito famosa. Então, de maneira nenhuma, isso tem que ser visto como um menoscabo ao genocídio da população negra e pobre, à opressão estrutural da população negra. O que se entende é que a homotransfobia se enquadra nisso. E aí já me falaram, também falei isso na tribuna, mas, Paulo, discriminar negros de um lado e gays, brancos, etc., de outro, são coisas que não são idênticas, têm peculiaridades. Eu falei, sim, tem. Mas vamos lembrar dos critérios da lei antirracismo. Cor, etnia, religião e procedência nacional, para ignorar a raça, que é onde a gente está enquadrado.
Vamos pegar cor e etnia, que eu acho que ninguém vai duvidar que oprimir negros e indígenas são ambas espécies de racismo, eu espero, pela deusa, pelo menos. A discriminação contra negros e indígenas tem peculiaridades. Muitas. A discriminação contra negros pobres e negros ricos, entre homens negros e mulheres negras, tem peculiaridades. E nem por isso não deixam de ser distintas espécies de racismo. A xenofobia, a discriminação contra estrangeiros, principalmente asiáticos, né, que também é reconhecida como uma espécie de racismo. Me parece, ninguém muito questionou. Então, a questão é, tudo que se enquadrar neste conceito geral e abstrato de racismo vai ser considerado espécie de racismo, ainda que as opressões tenham peculiaridades, como oprimir negros e oprimir índios tem peculiaridades concretas. Por isso que a discriminação de um homem branco gay e a discriminação de um homem negro hétero, embora tenham suas peculiaridades, podem ambas serem consideradas espécies de racismo. E aonde está isso na lei? Nos crimes por raça. Então, o artigo 20 da lei antirracismo, que é o coração dela, que eu já falei, praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação por raça, a orientação sexual e identidade de gênero, das minorias sexuais e de gênero, não do hétero cis, foi reconhecido, então, como um critério racial. Se racismo é um conceito político-social, raça também é. O meu querido amigo Wallace Corbo, que escreveu esse artigo, né, falando racismo sem raça, que o Supremo, eu acho que no caso é o Wanger, ele se expressou mal. Ele falou assim que raça é um termo infeliz e ambíguo e não existem raças. Mas para mim está muito claro, ele quis dizer que não existe raça no sentido biológico. Então, quer dizer, raça é um conceito político-social pela literatura negra antirracismo. Então, os crimes, praticados por raça, vão abarcar os crimes de homotransfobia. Se a tal da brancofobia, da heterofobia, da cisfobia existir, eu nunca vi, me aponta, por favor, não é porque eu quero o caso concreto. Eu quero matéria. Aqui agimos por prova e não por convicção, tá? Dica. Eu já vi. Então me prova, criatura. Se isso eventualmente acontecer, a gente brinca, né? Heterozinho, seu branquelo, etc. Então, quer dizer, o dó, né, da pessoa, né? Ou quanta opressão social. Ninguém tá. Vai ser no máximo um dano moral civil. Vai ser no máximo uma injúria simples. Nunca injúria racial. Porque não existe racismo reverso. Branco não é oprimido estruturalmente por ser branco. Hétero não é oprimido estruturalmente por ser hétero. Você discorda disso? Então vai estudar ou cria uma tese de doutorado, tese de livre docência em contrário, porque isso é contrariar a literatura especializada anti-racismo. E Paulo, só para também a gente pontuar de uma forma até um pouco mais precisa aqui para todo mundo que está nos acompanhando, né? Justamente quando você fala que não é, né, justamente por conta de todos esses apontamentos, de todos esses espectros. Então, não tem como uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, conseguir oprimir, né, a pessoa heterossexual, porque a partir do momento em que todo o Estado se forma e ele se estrutura, a partir de uma visão hétero. Então, obviamente, né, tudo que a gente tem até hoje são leis, são pensamentos sempre dessa ótica, né? Então, como é que uma pessoa trans vai fazer toda essa opressão, vai mover a história, a economia e vai conseguir colocar o hétero em uma outra situação que não a própria dele, né? E, obviamente, como a gente tem dados, a própria ANTRA, o Grupo Gay da Bahia, revelam isso através de análises, o quão é difícil alcançar lugares em decorrência da identidade de gênero, da orientação sexual afetiva, e o quão se prevalece com a vantagem que você tem, né, esse privilégio por ser hétero. Sim, só cuidado, a pessoa trans está falando em relação à pessoa cis, né, a pessoa gay, lésbica, bi, sobre a pessoa transgênero e cisgênero, mas sim,
Só cuidado, né? Quer dizer, o gay pode praticar transfobia, né? Quer dizer, eu nunca vi gayfobia de pessoa trans, né? Normalmente é o gay transfóbico que fala em gayfobia, mas sim, realmente não tem como. Vai ser uma discriminação, vai ser um dano moral, mas não vai ser racismo. Então, vai ser o tal crime de discriminação não racista, no máximo, que o Moreira Alves falou que prescreve, né? Quer dizer, então, e esse conceito do Supremo, longe dele permitir criminalizar qualquer coisa, na verdade, ele torna mais difícil, né? Porque a ideia, isso eu também falei da tribuna, o Congresso Nacional pode criminalizar basicamente o que ele quiser, desde que ele respeite o princípio da proporcionalidade, para sintetizar assim, desde que não seja uma criminalização excessiva, proibição do excesso, ou ridícula, né, ínfima, que é a proibição de proteção insuficiente. Então, se ele quiser criminalizar discriminação por time de futebol, cor de cabelo, eu falei, ou a discriminação por quem tem entradas no cabelo, né, quer dizer, viva. Então, aí ele pode. E a gente ouve isso, loirafobia vai ser crime agora. A gente pode discutir um pouco de pertinência, mas em tese pode. Mas não vai ser racismo, mesmo que você coloque na lei antirracismo. Então, quer dizer, não é que você vai colocar na lei 7716 que vai ser necessariamente crime de racismo, inafiançável e imprescritível. Então, esse conceito do Supremo, que ele fala, né, em desumanização, em exclusão do sistema geral de garantia de direitos, você hierarquizar para inferiorizar estruturalmente. O conceito Supremo é longo, né? Quer dizer, eu confesso que eu tenho uma dificuldade de decorar, porque eu explico de outra forma, embora seja um conceito que o ministro Celso de Mello maravilhosamente captou com perfeição, né? A literatura negra antirracismo que eu citei, né, nas questões. Então, veja, desumanizar, excluir do sistema de direitos, são coisas difíceis, não é qualquer discriminação, não é qualquer negativa de direitos que vai se enquadrar. Então, longe de permitir que qualquer coisa se torne racismo, o conceito do Supremo torna mais difícil você considerar uma discriminação como racista. E isso valoriza a dignidade constitucional do racismo, que, como está em inciso diferente das discriminações em geral, a Constituição claramente quis que o racismo seja uma discriminação mais grave do que a discriminação não racista. E para o Supremo poder falar, para o Judiciário poder falar que alguma coisa é crime, o Congresso Nacional tem que ter aprovado uma lei. Você fala-se muito da criminalização dos movimentos sociais pela lei antiterrorismo, que eu acho que foi sancionada, né? Bom, a lei aprovou uma redação que torna semanticamente defensável isso. Então, a culpa é mais do Congresso Nacional. O Judiciário vai ter culpa se interpretar dessa forma, mas para ele poder interpretar, a lei precisa ter aprovado nesse sentido. Então, não é qualquer coisa que vai ser considerada como racismo. Então, isso é importante mencionar. Eu acho que vai falar também mais para frente, né? Que, na verdade, o que a gente vai ter como realmente a criminalização, realmente você chegar e uma pessoa ser julgada, né, e realmente condenada por racismo, né, e não por injúria racial, aí a gente também é uma outra coisa, né? Então, em que pese a gente, né, falar sobre a homotransfobia enquanto racismo, realmente para a gente conseguir enquadrar também vai ser difícil, a gente vai enfrentar os mesmos problemas. Sim, os mesmos problemas do movimento negro, mas uma coisa é importante, Fernando, assim, os tribunais, eles que inventaram isso, o legislador positivou a história da injúria racial como uma política de redução de danos, porque o judiciário estava assassinando a lei antirracismo, já escrevi sobre isso no Conjur também, assim, a história de racismo e injúria racial. Quando a lei antirracismo falava só em racismo, os tribunais falam, não, veja bem, racismo é ofensa a uma coletividade, então homofobia é racismo hoje, então você falar que gays são pedófilos seria racismo, você está fazendo o que eu chamo de injúria coletiva. Você falar seu gay pedófilo, que a injúria, já que o crime de injúria exige pessoa individualizada, aí é uma injúria racial. Aí tinha tribunal e juiz que falava que era injúria simples ou que não era crime, teratológico, para ser muito educado. Então, aí em 97 se colocou a injúria racial. Então, os casos, eu sempre achei essa diferença artificial, estapafúrdia, já estou quase perdendo a paciência de novo,
Mas, assim, a injúria racial é espécie de racismo. E em 2015, o STJ reconheceu isso. E o Supremo manteve essa decisão em 2018, que o Paulo Henrique Amorim, saudoso, enfim, errou, falou o tal, fulano é aspas, negro de alma branca, fecha aspas. Ai, não falem isso. Isso é uma expressão muito racista. Ele foi condenado por injúria racial. Aí falaram que estava prescrito. Aí o STJ falou, não, a injúria racial é imprescritível porque ela é espécie de racismo. Com base nesse mesmo conceito de racismo, no caso Wanger, do antissemitismo que eu expliquei. E está certíssimo. Então, injúria racial é espécie de racismo. Mas muita gente não conhece a decisão, ou não gosta dela, é uma desgraça. Mas assim, os principais casos de racismo são a injúria racial. É você ofender uma pessoa negra, ou agora gay, LGBTI, por ser negra, ou por ser LGBTI. Eu nunca entendi isso. É completamente irracional. Racismo é ofender uma raça e injúria racial é ofender um indivíduo por elementos raciais. Qual é a diferença disso? É uma coisa artificial e completamente artificial. É uma modesta opinião. Mas aí gerou um problema. Eu escrevi uma petição inicial de 88 páginas, uma mandado de injunção, de 98 páginas de improvisação, e aparentemente acho que eu tinha que ter escrito mais uma. Que aí tem uma tese teratológica que me irrita profundamente, porque, na melhor das hipóteses, ela viola o princípio da boa-fé objetiva. Lembra, boa-fé é objetiva. É o famoso não sabe, tinha obrigação de saber. Então vai estudar e não me irrita. Você vai ser tratado como se soubesse. Mas, assim, as pessoas falam que o Supremo teria reconhecido a homotransfobia como um racismo e não como injúria racial. Qual o sentido lógico disso? E aí tem um problema, Fernando, que aparentemente a doutrina penal majoritária fala que o racismo seria imprescritível, mas não a injúria racial, por uma semântica literalista boba de que não falou em racismo não é injúria racial. Mas quem inventou essa diferença foram os tribunais, a lei só positivou. Eu achei o projeto de lei no Google, joga como é que é, decisão STJ, injúria racial, imprescritível, correto. É um artigo meu com o professor Álvaro Ricardo Souza Cruz. Eu achei o projeto de lei do Paulo Paim, no Google. Ele fala, temos que atualizar a lei antirracista. E a pena da injúria racial e do racismo é a mesma, 1 a 3 anos. E, quer dizer, o racismo tem que ser mais grave porque está ofendendo uma coletividade, mas isso resolve na dosimetria da pena. Mas, enfim, eles ressuscitaram essa discussão. Mas é uma discussão que só fazia nunca fez sentido, mas era minimamente defensável quando a lei não falava em injúria racial. E principalmente para quem adota essa diferença ontológica equivocada de que o racismo seria imprescritível e inafiançável por ser mais grave e a injúria racial não seria. Que sentido lógico, isso é a interpretação lógica do direito. Que sentido lógico faz o mais grave, o imprescritível e inafiançável ser reconhecido como abarcando a homotransfobia, mas o menos grave, a injúria racial, não. Para mim é a mesma coisa. Injúria racial é racismo. Mas para quem acha que o racismo é tão diferente da injúria racial e tão mais grave, então é uma interpretação completamente irracional. Teratológico. Quem não conhece o teratológico, não, aqui entre nós, claro, é o monstruoso, eu brinco, transcende tanto o cúmulo do estapafúrdio que é ilegal, uma interpretação completamente sem sentido. Mas eu despachei isso, né? Despachei não. Eu levei meu livro, né, no gabinete do Guilherme Nucci, falei só com a assessora dele, né, ele não estava lá no momento. Quando eu expliquei a tese, ele olhou para mim com uma cara, né, tipo de really queen, né, quer dizer, como assim? Ela concordou comigo. É uma coisa assim, normalmente quem discorda da decisão do Supremo e quer dar a ela a menor eficácia possível. Só que isso é muito problemático, porque os principais casos de racismo são injúria racial. Exato. Então, e aí, justamente, quando a pessoa vai até a delegacia, onde vai fazer a notícia crimes, aí justamente, né, o delegado fala, né, então, aí volta naquela situação do mal entendido, né, porque ele não quer tipificar, né, justamente, não quer dizer, né, na verdade, foi o racismo que as delegacias não estão ainda prontas para receber, pelo menos isso é o que eu tenho tido de notícia, né, de que ainda tem enfrentado resistência, de entender a homotransfobia como crime de racismo, ou então como, né, injúria racial,
e entender a aplicação da injúria racial. Se eu não me engano, eu acho que até o MP fez uma recomendação sobre isso, né, falando sobre a aplicação da injúria racial em caso de homotransfobia. Eu conheço o MP ter feito a recomendação, né? Mas, enfim, isso a gente até falou na comissão, né, que eu ia deixar quieto, mas eu acho que quando publicar o interlocutor do acórdão, que por incrível que parível, não foi, o Supremo demora muito tempo a publicar os acordos, é incrível, ou talvez até antes, já que o CPC acabou com uma controvérsia jurisprudencial estapafúrdia também, eu vou provavelmente embargar de declaração a decisão do Supremo, e eu vou escrever que eu estou constrangido de embargar, falando que, assim, por causa dessa interpretação absurda, eu sou obrigado a fazer os embargos. Porque por obscuridade, né? Uma obscuridade que acho que não está na adesão, está na cabeça maluca de quem acha isso. Mas eu até acho que talvez dê para enquadrar, né, a injúria racial como praticar o preconceito, né? Quer dizer, mas aí tem uma questão problemática de especialidade, né? Quer dizer, pode ter discussões jurídicas, mas eu não lembro se o MP recomendou isso aqui em São Paulo, teve um evento muito bom, né? Quer dizer, mas era para criar uma recomendação sobre a obrigatoriedade ou não da decisão. Então, é a principal dificuldade que a gente vai ter, né? Quer dizer, a grande luta agora é tirar a decisão do papel. Então, tem delegado que pode achar isso, um delegado, não vou falar de que delegacia, de que estado, né? Não quer fazer porque os desembargadores daquele estado teriam dito que se ele enquadrasse como injúria racial, iam enquadrar ele no crime de abuso de autoridade. Eu vou fazer o império gay contra a faca, dizendo que abuso de autoridade é você adotar essa tese teratológica, é o crime de manifesta ilegalidade. Né? Quer dizer, a manifesta teratologia é isso. Então, mas vai ser uma disputa. Então, tem muito delegado que pode não ser por ignorância, pode não saber. Então, tem que saber. Se o delegado insistir, aí eu tenho falado, né? Quer dizer, vai sair com um advogado, advogada, né? Que tem algum conhecimento de causa, para peticionar para o delegado, ou não. Quer dizer, e se a delegacia falar que não é injúria racial, então ela vai ter que classificar como injúria simples. Se for para injúria simples, aí vai para o GCRIM, o Pequenas Causas Criminal. Vai ter que peticionar no GCRIM para suscitar conflito de competência, para falar. Então, quer dizer, juiz, olha, o delegado fez a maluca lá, ignorando a decisão, então não faça a maluca você também, por favor. Vamos interpretar a lei com o mínimo de razoabilidade. Então, gente, eu vou enfocar a famosa máxima do Carlos Maximiliano, que as pessoas citam sem ler, eu li. O direito tem que ser interpretado de forma inteligente para que a lei não resulte em absurdo. É absurdo, é irrazoável, é teratológico, é absurdo. Mas vai ser a disputa. Talvez tenha que resolver no Supremo por reclamação, ou nos embargos de declaração. Eu até ia fazer, a pandemia atrasou tudo e tal, mas vamos ver. Mais uma vez, né, para as pessoas que questionam tanto, né, também essa decisão, mais uma vez que a gente tem uma decisão aí do nosso órgão principal, né, do Poder Judiciário, e essa decisão é uma decisão que talvez não se aplique de pronto, né, justamente porque a gente está vendo nessa dificuldade de logo ser configurado, né, dos próprios delegados entenderem isso. Então, essa necessidade de toda vez a gente ter que ficar reafirmando aquilo que já está sendo dito, que já foi dito, né, que já está expresso, e a gente tem que ficar repetindo. Né? Sim, é uma diferença artificial. Aí vão falar, mas é história. Vão alegar boa-fé, falando que racismo e injúria racial são coisas diferentes, mas assim, assim, eu não sei dizer por que eu não coloquei injúria racial na petição inicial. Eu falo, provavelmente é porque eu sempre achei que era racismo. E eu nunca não antecipei uma dúvida tão absurda. Mas, enfim, é o que vai ter para hoje, né? Que então, embargar de declaração. Aí um delegado falou, que bom, né? Então embarga mesmo, o que precisa. Quer dizer, ele falou, mas teve vários outros precedentes no STJ, todos anteriores, né? Me falaram assim, o delegado não quer ser a Rosa Parks, né? A militante negra histórica nos Estados Unidos. Então, são disputas, né, que você vai ter. E aí me falaram, né? O Supremo sempre diz, né? Quer dizer,
a abrangência total da decisão é muitas vezes definida só em reclamação, ou nos embargos de declaração, enfim, né? É problemático embargar também, né? Eu não queria, porque aí vai ter juiz, vai ter gênio com J falando que, não, agora eu tenho que esperar os embargos de declaração para decidir, mas isso para injúria racial, não para o racismo. Então, e nos limites lá do crime de praticar, induzir ou incitar o preconceito, a discriminação. Praticar o preconceito abarca a injúria? Em tese, sim. Vamos discutir princípio da especialidade, da lei ou não, etc. Mas, enfim, é a grande disputa que vai ter nesse tema da criminalização. E talvez, acho que é por isso que tem tido poucos casos, mas não só por isso, isso que eu estava lembrando. A homotransfobia considerada crime de racismo, a gente vai enfrentar a mesma dificuldade que o movimento negro sempre enfrentou. Eles sempre falam que pessoas brancas estão presas por racismo, punidas, né? Na verdade, assim, a pena da lei de racismo é de 1 a 3 anos, a injúria racial também. Na lei antirracismo fala qualificadora para a pena ser de 2 a 5. O Código Penal fala que condenação até 4 anos substitui por pena alternativa, prestação de serviço comunitário, cesta básica, indenização, etc. O Alexandre Frota foi condenado por injúria ou difamação, sei lá como eles, foi condenado a picar papel de processo físico no fórum aqui de São Paulo. Então, você consegue formas, né, de punir criminalmente de forma não punitivista, né, sem aumentar o encarceramento em massa. Eu até acho engraçado que a Constituição fala em reclusão, mas todos os criminalistas que eu falei falam que não tem problema a reclusão ser substituída por pena alternativa. Bom, sempre foi. Então, você resolve desse problema uma punição assim. Mas, assim, o que eu ia falar também é que tem uma dificuldade muito grande do judiciário em condenar por racismo. No livro Racismo Recreativo, do professor Adilson Moreira, ele dá muitos casos. Então, ele cita uma festa de fim de ano de empresa, que o empregado é sempre obrigado a ir, um povo se fantasiou de Ku Klux Klan, uma organização fundamentalista dita cristã, que agredia, ofendia, até matava pessoas negras por suposto cristianismo. Não entendo muito de cristianismo, eu concordo que isso é uma estupidez, né, e não cristianismo. Mas, assim, aí o funcionário negro processou essas pessoas, a empresa, por racismo, e o TRT de Minas falou que não tinha intenção de discriminar, era só uma brincadeira, era só não sei o quê. Então, a ideia do Adilson com o racismo recreativo é como a sociedade usa o humor para desautorizar e manter grupos vulneráveis em situação de subordinação social. Salvo engano, ele cita um caso, PJ de São Paulo, que falou, que diz que a expressão, aspas, negro de merda, fechado, não seria nem racismo nem injúria racial. Não, é o raio que o parta. O desembargador tinha que ser processado por racismo, por fazer uma interpretação tão teratológica como essa. Então, vai ser sempre os limites da liberdade de expressão. Para um discurso ser ilícito, a jurisprudência exige que você prove a intenção de ofender. Dolo eventual, né, quer dizer, você extrai da circunstância, né, já disse o STJ uma vez. Mas, assim, o dito ânimos jocandi, a intenção de brincar, é considerado excludente de licitude. Então, quer dizer, você vai nos limites, quando um discurso é ilícito, e além de ser ilícito, quando ele é crime, não só dano moral, essa é a dificuldade que a gente vai ter. Então, vai ter delegacia que não vai querer fazer BO de injúria simples, injúria racial, racismo, por falar que para ele aquele discurso é liberdade de expressão. Aí vai ter que ir com advogado, fazer a notícia crimes, enfim. A lógica da injúria racial, embora seja racismo, você precisa da representação da vítima, tem que fazer o BO, fazer a representação, para aí o Ministério Público assumir. Então, tem dificuldades, mas, assim, que o movimento vai ter que... Mas essa história da injúria racial, eu acho que é o principal óbice que se tem feito para efetivar, tirar a decisão do papel, junto com essa dificuldade, essa resistência histórica de delegacias, já e judiciário, aplicar a lei penal para proteger minoria. Na Lei Maria da Penha, o delegado vira psicólogo de quinta categoria, freudianismo barato, para tentar convencer a mulher a não fazer o BO. Pelo menos ativistas feministas já me falaram isso. Então, essa resistência, a seletividade do direito penal.
O direito penal, ele é seletivo. Isso é bom a gente falar. A crítica abolicionista, ele só tem que me dizer o que a gente faz com homicídio, estupro, genocídio, e o próprio minimalista vai falar que esses casos extremos têm que ter cadeia. Mas, assim, a crítica abolicionista está certíssima, que o Estado penal atua de maneira muito mais dura contra minorias e grupos vulneráveis. Daí o genocídio da população negra e pobre. O menino negro com 2 gramas de maconha é preso, um parlamentar com quilos de cocaína no helicóptero do funcionário, quer dizer, ele não é nem processado civilmente. Então, quer dizer, a pessoa branca com muito maior quantidade da mesma droga não é presa. Então, você tem esse problema. Eu brinco assim, a minha utopia é um pouco menos utópica que a do abolicionista, né? Eu acho que a gente pode lutar por um Estado penal não seletivo ou menos seletivo, com a advocacia de direitos humanos, movimentos sociais dando assessoria jurídica, pro bono. Que bom que a OAB finalmente regulamentou o pro bono. Eu estava na audiência pública de 2015, que o Ministério Público Federal ia processar a OAB por ela proibir o pro bono. Nave mãe, socorro, né? Tudo evolui na famada OAB. Evoluiu, sim, estou falando isso na página de uma OAB. O que eu posso fazer? Eu sou abusado. Eu disse que o Miguel Antes tarde do que nunca. Eu disse que o Miguel Reale Júnior era golpista do lado do busto do pai, Miguel Reale pai, apoiador da ditadura na USP. Eu sou dessas, mas enfim. Então, a advocacia pro bono, junto com assistência social, psicólogo pro bono, e de maneira generalizada. Não adianta vocês, num caso concreto, fazer. Tem que fazer nota de repúdio para essas decisões racistas. O CPC admite amicus curiae em qualquer processo individual. Não cabe crime por analogia, mas ao que me consta, o artigo 3 do CPP diz que cabe analogia processual. Faz amicus curiae no processo penal. Dá elementos, dá subsídio, despacha com o juiz. Fala, excelência, esse caso é muito grave. Se não reconhecer como racismo, a gente vai fazer nota de repúdio ao judiciário falando que é racismo estrutural, que não é intencional, mas está agindo de maneira racista. Então, não deveria ser assim. Direito e política são coisas diferentes no sentido estrito. Mas eu brinco que prima da realpolitik tem a realjuridique. Então, na prática, essas pressões políticos sociais ajudam a fazer o Poder Judiciário se conscientizar da necessidade social da decisão. E necessidade social, falando na linha do cível, é um pouco do interesse de agir. Não é impossível falar, embora o judiciário em tese pudesse reconhecer isso, não tem a urgência social, então deixemos para o legislativo. De outras formas, se decide assim. Então, é importante você conseguir sensibilizar o judiciário, além de capacitá-lo, para tratar desses temas. Exato. Não só o judiciário, mas como também outros órgãos, né? A própria Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo podia emitir uma nota justamente para resolver questões como essas, né? Para que realmente a gente não tivesse essa problemática, né, do reconhecimento ou não da injúria racial, do racismo, quando nos casos de homotransfobia. Então, eu falo assim, eu já falei algumas vezes, né? Poderia tentar falar com a presidência de Tribunal de Justiça para que cada TJ fizesse uma recomendação, o CNJ também, não é? Quer dizer, tem que se fazer. Eu também não entendo que as pessoas não fazem. Eu estou numa fase modéstia às favas, como disse o ministro Gilmar Mendes uma vez, é inacreditável que se eu não faço, as pessoas não fazem. E por incrível que pareça, eu tenho vida também, né, profissional, pessoal, então não dei conta de fazer isso, embora eu tenha essa ideia desde sempre. Mas, assim, como, sabe, o judiciário vai dar uma recomendação, não é que o juiz é obrigado. Mas se você tem uma recomendação do presidente, do seu Tribunal de Justiça, do CNJ, tem um juiz que fica preocupado de ser denunciado na corregedoria. Eles denunciam juiz de esquerda para a corregedoria. Quer dizer, Dallagnol, Moro, como promotor de juiz, que se autopromover, ninguém denuncia quase o CNJ. Vai um juiz de esquerda. A Kenaric, aqui em São Paulo, ela soltou por liminar, ela foi denunciada na corregedoria do TJ e só foi ganhar no CNJ. Ela tinha que ter deixado o plenário julgar. Minha Deus, revogaram a soltura por liminar e eu não estou sabendo. Então, quer dizer, os juízes de mais progressistas eles ficam preocupados de serem punidos. E não dá para exigir que todo mundo seja Rosa Parks, né, que compre a briga, infelizmente. Então, são estratégias que podem ajudar na efetivação da decisão, sim. Exato, principalmente pedir a criação de coordenadorias também,
que elas fiquem de forma permanente no TJ São Paulo para acompanhar também essas decisões, né? Assim como a gente tem coordenadoria de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, coordenadoria da infância e juventude, né? Também tem coordenadorias aí que abarquem outros casos para que mantenham essa vigilância, né? E justamente possam intervir nesses casos. Sim, precisa ter capacitação, né? Quer dizer, e eu brinco assim, que isso aqui não é um país sério, né? Num país sério, quem discorda da decisão do Supremo podia dar uma resposta mal educada, perdeu o Playboy conforme-se até o Supremo mudar de opinião. Mas como isso não é um país sério, o TJ de São Paulo, um amigo meu, o Bruno Torrano, escreveu um artigo, falou que bonito o TJ de São Paulo no penal, ele segue o STJ no punitivismo. Quando o STJ tem súmula garantista, o TJ ignora. Eu já fiz, eu tô tendo um caso muito curioso, eu tenho minha sustentação oral elogiada por desembargador, aí eles decidem encontrar ignorando tudo que eu falei, sem enfrentar, ótimo. Mas assim, então, bem de família, não tem nada a ver com o que a gente está falando. A lei permite penhorar no caso de hipoteca, só que o STJ tem uma jurisprudência pacífica que você tem que provar que a hipoteca é em favor da família. É uma interpretação restritiva. Eu já peticionei isso em 3 processos diferentes no TJ. Aí, na sustentação oral, eu falei, olha, já num caso anterior, o TJ falou que a minha interpretação beirava a má-fé, mas a interpretação é do STJ. Se o advogado descumpre a jurisprudência, ele é multado muitas vezes. Por que o advogado tem que seguir a jurisprudência e o desembargador não? Exato. Eu falei isso. Falei nesses termos. Eles devem pensar, essa bicha é louca e abusada mesmo. Pois é. E eles ignoram a jurisprudência. Então, por isso que é importante. A recomendação é outra coisa, mas é importante a gente explicar a decisão para as pessoas e convencê-las. Eu nunca vou esquecer, um caso nada a ver também, mas quando o juiz Bretas, lá no Rio, ele proibiu Temer, o golpista, de viajar para a Europa. Para mim, o livro do Temer não foi recepcionado pela Constituição, né? O livro é menor que a Constituição. Então, quer dizer, e o Temer, eu acho, ele teve uma participação lamentável. Então, eu quero dizer que eu não sou a pessoa que mais gosta do Temer no universo. Mas a decisão do Bretas de não deixar o Temer viajar foi teratológica. Mas o que ele falou? O STJ mandou soltar, por causa disso, mas eu não estou convencido. Oi? Que bom, excelência, que o juiz de primeira instância convenceu com o STJ. Eu achava que tinha uma hierarquia formal do STJ sobre você. Mas aí, de novo, quer dizer, ele deu a decisão do STJ, acho que a menor eficácia possível, que é o que quem nega a injúria racial faz. Então, a gente, assim, o problema, o Supremo não segue os precedentes dele, o STJ também não. É uma balbúrdia generalizada. Exato, então, a gente também eu já vi juiz falando, se o Supremo não segue os precedentes dele, por que eu vou seguir? Tá errado, 2 erros não faz um acerto, mas enfim, é uma situação muito problemática a vinculação a precedentes no país. Então, por isso que é importante a gente realmente capacitar e não dar só a resposta mal educada, né? Até porque nos Estados Unidos, isso é muito comum no aborto, é comum e é legítimo em algum grau. A Suprema Corte permitiu o aborto nos Estados Unidos. Aí os estados, que lá, um federalismo muito mais profundo que o nosso, cada estado tem seu direito penal, civil, eles se contestando. Então tá bom, tem que ter o aborto, mas só com a autorização do marido. Derrubaram. Tem que ter o aborto, mas os países que regulamentaram, eles permitem que o Estado queira ouvir a mulher para entender as razões que ela quer fazer o aborto e tal. Então, quer dizer, eles têm um critério do ônus indevido. O Estado pode fazer uma militância pró-vida do feto, desde que não seja algo que inviabilize o direito da mulher. Não fique criando burocracias infinitas que inviabilizem o direito na prática. Então, o Congresso, o próprio Judiciário, na interpretação, eles vão vendo quais os limites da decisão. Mas é por isso que é importante você capacitar, sensibilizar e convencer as pessoas. Eu já felizmente convenci as pessoas negras muitas vezes estranham, dizem, como assim? Homofobia contra homem branco é racismo. Várias vezes, algumas pessoas já me falaram que depois que eu expliquei a tese, eles entenderam e tal, e acho que pelo menos respeitam. O movimento negro, já vi um advogado, um movimento negro maravilhoso, falando que o movimento estranhou a decisão, fala que no futuro a gente pode repensar, mas ninguém solta a mão de ninguém. Então, quer dizer, o que ele quis dizer, isso eu consigo sensibilizar as pessoas,
é que não existe um crime de discriminação por gênero ou por sexo, onde seria muito mais fácil englobar a homotransfobia. Então, assim, ou a homotransfobia é crime de racismo, por raça, ou ela não é crime. Isso faz muitas pessoas que até não entendem ou discordam da decisão, pelo menos não criticá-la publicamente. E a decisão é minimamente defensável. Uhum. Então, você pode falar, no sentido, para o direito sei lá, para a filosofia, não é, que não tem muita essa diferença. Filosoficamente, eu também acho que a homofobia, a transfobia são espécies de racismo. Mas, assim, são dificuldades que pioram num país que não é sério. Então, enfim. Porque se a gente tem justamente essa taxa de homicídio, essa taxa de violência física, psicológica, moral, patrimonial, contra um conjunto de pessoas em razão, né, da orientação sexual afetiva, orientação da identidade de gênero. Acabei hoje de ter uma guerra aqui, né? Então, assim, é claro que a gente tem que punir isso penalmente, mas eu também preferiria que tivessem realmente que tivessem ações do governo para conscientização, que são as ações afirmativas, né, que realmente a gente tivesse essa conscientização a partir de todos, para que a gente tivesse um caráter preventivo, né, fosse prevenir os crimes, e não só reprimir, não só aconteceu, eu puno, né, então a gente tem que fazer com que a sociedade como um todo, né, a gente quebre essa estrutura dela justamente para que ela deixe, né, aos poucos, claro, utopicamente, né, de ser homotransfóbica, mas eu preferia mais políticas públicas, né? Eu estou mais interessado em políticas públicas que realmente façam isso, né? Que realmente tenham, não permitam somente que a cis-heteronormatividade diga os postos que a gente possa colocar, os postos de trabalho que a gente possa ocupar, né? Quantos que a gente pode. A gente fala, mas o Estado promove algumas ações para a inserção da população trans no mercado de trabalho. Sim, mas fala onde vai trabalhar, fala quais são as características, fala quais são os tipos de trabalho, né, a forma como tem que ser. Né? Então, justamente é essa inclusão pela exclusão. Né? E isso a gente não está promovendo, né, uma equiparação, uma equidade, não é isso. Na verdade, estão deixando, né, a gente ir para falar, olha só, estamos fazendo um trabalho social e pronto, e cumprindo isso. Mas a gente está muito longe ainda de realmente alcançar. E decisões como essa do Supremo são importantes por isso, porque infelizmente a gente tem um poder legislativo e um poder executivo que não faz o trabalho dele e reconhece essa realidade histórica da violência que ocorre contra a população LGBT+. Sim, e aí também já caminhando aqui para finalizar, desculpa, meu professor Proletário tem que gravar uma aula divertidíssima de direito societário e imobiliário para hoje ainda, mas você toca num ponto muito importante, que assim, o movimento LGBTI nunca desistiu, na verdade, sempre lutou pela pauta da educação. A educação inclusiva, que as escolas ensinem crianças, adolescentes, que existem pessoas LGBTI+, que devem ser respeitadas. Basicamente, a lei de diretrizes e bases, que fala que a escola tem que promover a liberdade, a tolerância, a Convenção Americana de Direitos Humanos, em protocolo adicional, que a escola tem que promover a liberdade, os direitos humanos e o respeito. Respeito está acima da tolerância. Respeitar se trata como igual. Tolerar se acha inferior, mas não agride, não discrimina, não ofende, não mata. Eu costumo dizer que a tolerância eu já estou um pouco feliz. Né? Falar em tolerância na filosofia é quase um xingamento, é quase demonizado. Mas mas, assim, é o que você falou, eles não querem que a homotransfobia seja crime, mas também não querem fazer políticas públicas. Na verdade, a criminalização e a punição em geral, mesmo que não penal, é medida de curto prazo. Hoje, você tem uma pessoa adulta, já formada, tem gente mesmo adulto que está aberto a repensar, mas tem gente que não. Bom, aí você tem que punir, a pessoa não vai te discriminar pela a coercibilidade do direito, que é uma coisa do direito em geral, mas do penal em especial. Não pratica conduta, porque vai ser punida por isso. Então, o direito, a gente
introdução ao estudo do direito, a gente fala, o direito lida com o aspecto externo, a conduta, não com o aspecto, e discriminar é a conduta externa, o preconceito você quer pensar preconceito? Bom, o problema é seu, só você não exteriorizar o preconceito. Então, o direito se relaciona com isso. Mas, então, quem critica a criminalização fala, muitas vezes, tem que se ter educação. Falo, tá bom, fofo, mas assim, as coisas não têm binarismo, as coisas não são excludentes. Você pode, deve ter criminalização como medida de curto prazo, educação de longo prazo. Sem querer fulanizar, um debate de, sei lá, começo dessa década, falando, estava eu, uma professora abolicionista e um professor minimalista, sei lá, eu sou minimalista, mas uma linha um pouco diferente da minha. Aí eu falei, tá bom, professora, mas o que a gente faz então pelo abolicionismo do curto prazo? Aí ela falou, eu proporia mudar a grade curricular da faculdade onde eu dou aula. Aí eu brinco, eu faço a cara Sheldon Cooper, assim, né? Como assim? Eu falo, mas professora, isso é para talvez começar a mudar daqui 5 anos e olhe lá. Você precisa de medidas de curto prazo, da pessoa que não quer mudar, principalmente, da que quer mudar, sabe, responsabilizá-la pelo seu ato, para que ela continue, não faça mais isso. Exato, e não é porque se tem aquela matéria dentro da grade que a pessoa vai realmente respeitar e vai entender, porque as pessoas têm constitucional, né, na grade curricular obrigatória, e mesmo assim não entendem o básico, então, né, não entendem a questão da necessidade, da decisão da criminalização da homotransfobia, então, né. Sim, então é medida de curto prazo a punição, longo prazo a educação, que o Supremo tem dado um bom papel, e esse ano ele finalmente começou a declarar inconstitucionais também, materialmente, as leis que proíbem o debate de gênero nas escolas. Eu tenho uma DIN, a 5668, para que a lei do Plano Nacional de Educação seja interpretada como proibindo as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, corrigir o bullying homotransfóbico e machista. Então, é tudo que o movimento sempre quer. E o que vai ser dado na escola? Quem define é o Ministério da Educação, junto com as secretarias de educação, nas diretrizes e bases curriculares, né, das escolas. Eu, como professor de faculdade, eu recebo tópicos que eu tenho que dar. Então, assim, o Supremo Judiciário não vai dizer o que tem que dar, vai ser o Poder Executivo, então, no controle democrático. Então, uma ação que já está disposta para julgamento, tem uma DPF da PGR também, de âmbito nacional, o Supremo está derrubando as leis municipais, por enquanto, e é isso. Mas, é muito importante que você citou essa questão do bullying, né, que fala sobre o papel também da escola. Então, realmente, a gente tem essa legislação, e é óbvio, quando um professor, quando a instituição, né, de ensino verificar a homotransfobia, né, até porque é extremamente comum nas escolas ter o viadinho, não sei o que, lá. Então, isso é caracterizado como bullying, né? E a escola tem sim que tomar um partido acerca disso, também tem que informar. Então, como que justamente, como você falou, das legislações, né, que na verdade vão chamar da impossibilidade de falar sobre ideologia de gênero, né? Então, como que a escola vai deixar de falar sobre isso se justamente é um ato que ela tem que punir, ela tem que, na verdade, punir não, ela tem que justamente impedir que aconteça, né? Então, tem isso. Mas, de toda forma, Paulo, agradeço muito a sua palestra, como sempre, maravilhoso, extremamente esclarecedor aqui, os comentários. Eu agradeço a todos que nos acompanham até o momento, aqui são várias pessoas, eu não vou enumerar porque é bem começo, mas a todos aqui que estão. E eu gostaria de passar a palavra para o doutor Thiago, que tem algumas considerações a fazer. Obrigado, Paulo. Imagino. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite. Paulo, eu vou falar uma coisa, mas é mais uma consideração mesmo para a gente estar fazendo. Acho que todos os advogados, pelo menos o que eu vejo, todo mundo reclama que tem muita dificuldade com a matéria de direito constitucional. Então, acho que muitas vezes as pessoas, nós mesmos advogados, não nos damos tão bem com essa matéria. E a gente escuta muita abobrinha de que o próprio STF legisla, né, como foi falado aqui. Eu acho que eu queria te fazer uma pergunta para você responder, mesmo já sabendo a resposta. A própria Constituição, ela oferece os meios para a gente pedir para o Supremo que, por exemplo, o Congresso tem um dever
e ele não está cumprindo esse dever de legislar. Como que chama? O que seria essa ação? E se isso realmente é a própria Constituição que dá essa resolução para o problema? Sim, tem um mandado de injunção, que é a ação para que a própria vítima ou grupo de um direito ou liberdade ou prerrogativa de cidadania que depende de lei para ser efetivado possa ingressar no Supremo ou no Tribunal de Justiça Estadual, na Constituição Estadual, para que o Judiciário regule provisoriamente o tema até que venha a lei. Isso teve uma baita polêmica, só em 2016 veio a lei do mandado de injunção, mas ela positivou esse entendimento. Então, o mandado de injunção é a ação pela qual a pessoa individualmente ou uma associação, num MI coletivo, pode pedir para que o judiciário regulamente provisoriamente um tema garantindo um direito que a Constituição já garante, mas que exige uma lei formal para que possa ser exercido. E tem a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que aí só os legitimados, por enquanto só partidos políticos, PGR, OAB, etc., podem entrar no Supremo. Tem uma ação da BGLT, uma DPF, né, que o ministro Barroso pede, com razão, para mudar essa jurisprudência, mas, assim, aí é uma ideia mais objetiva mesmo, né, quer dizer, sem ser necessariamente o grupo social, mas que declare que, nas duas ações, se declare que o Congresso Nacional tem a obrigação de criar uma lei, não criou, então isso é uma omissão inconstitucional do Congresso, e que ele deve criar essa lei. Aí a jurisprudência do Supremo, que foi positivada na lei do mandado de injunção, fala que o Supremo vai criar a norma para valer no caso concreto, mas que ele pode criar uma norma geral e abstrata, com eficácia ultra partes ou erga omnes, então, não só para a associação impetrante, mas para toda a sociedade ou para todo mundo, por exemplo, greve. Você pode ter greve, que é a primeira vez que o Supremo criou a regulamentação geral e abstrata. Você pode ter um regime de greve para professores, outro para funcionários públicos, para professores, outro para médicos, outro para advogados, etc. Então, aí ele vai ver conforme a natureza jurídica específica. Mas, sim, isso está expressamente na Constituição. O que a Constituição não diz é o que o Judiciário decide. Se ele cria a norma, se ele só fala da mora. Então, essa é a polêmica, mas que tem na Constituição ações precisamente para se combater a não elaboração de uma lei necessária para a proteção dos direitos humanos daquelas pessoas, isso é inconteste. Sim. Uma outra consideração que eu queria fazer também, antes de encerrar aqui minha parte, é se a questão do julgamento da ADO, a gente poderia, assim, bem de longe mesmo, fazer uma comparação com a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela só foi criada depois que foi acionada a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que declarou a omissão do Estado brasileiro. Talvez. A Lei Maria da Penha de 2006 é um outro contexto político. Não que o governo Lula tenha sido maravilhoso, mas assim, a passos de tartaruga, mas ele teve bons avanços. O Brasil sem homofobia em 2004, que foi o que possibilitou a criação de coordenações, né, LGBT, sem cidadania, vários outros. É uma política de direitos humanos. E os direitos da mulher, cis, pelo menos, são direitos e que ninguém contesta. Então, não houve má vontade do Estado brasileiro em cumprir a decisão da comissão, foi da comissão, não foi nem da corte. Por outro lado, teve aquela decisão horrorosa do Supremo Tribunal Federal, que se recusou a declarar inconstitucional, não recepcionar a lei de anistia, que por acaso, pouco tempo depois, a Corte Interamericana falou que é uma decisão horrorosa, que viola os direitos humanos, é uma decisão inconvencional, e até hoje não aconteceu nada no Brasil. Então, quer dizer, de responsabilizar os militares, enfim, as pessoas que oprimiram a população na ditadura, o Supremo mudar a sua jurisprudência nesse sentido, e para mim é uma coisa muito simples. Se tinha a lei de anistia até hoje, quando declararem ela inconstitucional, não recepcionada, então a prescrição penal começa hoje. Então, mas assim, isso vai dar uma baita polêmica, vão discordar de mim, tem um ódio legítimo ao direito penal, né? Quer dizer, mas enfim,
O caso de Belo Monte, então, talvez menos polêmico, teve cautelar da Corte Interamericana ou da Comissão, que o governo Dilma descumpriu. Então, assim, a decisão da ADO 26, do 1.4736, sobre a homotransfobia, teria tudo para ter um efeito similar, sim, à decisão da Comissão Interamericana sobre que gerou a Lei Maria da Penha. Acho que muito boa a sua ilação. Mas como isso não é um país sério, e é um país que não é sério, que está num contexto muito mais reacionário do que era no passado, talvez se deem de ombros. E é o grande problema das decisões dos tribunais internacionais. Sim. Minha orientadora de mestrado, que é internacionalista, ela falava disso. Os países cumprem as decisões internacionais mais por constrangimento moral. No âmbito interno, né, quer dizer, Max Weber, o monopólio do uso legítimo da força, quando você descumpre a decisão judicial, vai um mandado, vai lá um oficial te obrigar a cumprir debaixo de vara, né, vulga condução coercitiva. No âmbito internacional não tem muito isso, até tentaram, né, a OTAN meio que fazer guerras preventivas, enfim, para tentar obrigar algumas coisas, intervenção militar, o que viu-se que, na verdade, não se conseguiu bem o que queria, até piorou o problema. Então você tem um problema muito sério de eficácia das decisões internacionais. Mas, certamente, é uma via. O movimento LGBTI tenta. Eu fiz uma denúncia em 2016, num caso que eu fiz, mas você demora uns 5, 10 anos para se julgar em tribunal internacional também. Então, é uma situação difícil, mas pode ser isso. Tá bom. Obrigado, Paulo, pela atenção. Uma boa noite. Terminar, né, eu não sei se o Adriel quer falar alguma coisa, né? Aqui aquarianos não são discriminados, né? Eu não deixaria. Mas eu acho, mas enfim. Eu não deixaria ele falar. Boas e justas. Tá sem som. Tá sem som, Adriel. Então, olha, é a internet, Adriel. Eu falo, a defesa do aquariano é a unanimidade ser burra, né? A unanimidade não é que maldade, brincadeira. Brincadeira. Tá mudo, amado. Só enquanto ele tá mudo, eu só queria colocar aqui, na verdade, que eu acho que a doutora Luciane, ela faz um contraponto, né? Eu vou colocar aqui também em destaque. Ela fala, fica muito confuso o direito de definir o conceito homotransfobia como sendo uma forma de racismo, visto que a definição do racismo em sua forma antropológica é vinculada à etnia. Essa analogia causa confusão e imagino margens a erros nas interpretações de decisões, de ações. Bom, Luciane, com todo respeito, não há analogia. Assim, o conceito que o Supremo fez, que é pautado na literatura negra antirracismo, fala, racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, em sistema de relações de poder, onde o grupo dominante desumaniza e inferioriza o grupo dominado. Este é o conceito de racismo. O Achille Mbembe, crítica da razão negra, acredite nele, não em mim. Racismo é alterocídio, é um sistema de classificação para inferiorizar um grupo social relativamente a outro. Então, esse é o conceito de racismo da literatura negra antirracismo. Então, quer dizer, eu acho o que você falou de analogia, até não foi, acho que foi o Adriel que falou, quando o áudio dele estava funcionando, assim, não se fez uma equiparação da homofobia ao racismo. Equiparar é uma palavra que denota analogia. Você pode até falar que foi equiparada à negrofobia, tá bom, a discriminação por etnia, mas racismo é um conceito amplo. Você pode simplificar nessa forma do Alvanja, inferiorização de um grupo social relativamente a outro em relações de poder, para não ter racismo reverso. Esse é o conceito político-social. Por que se vincular um conceito político-social a um aspecto biológico, à etnia, a um traço físico? Com todas as vênias, ninguém nunca me respondeu isso. Na verdade, assim, eu vou até te falar, com pessoas negras que acham que a homofobia tem que ser crime, mas que discordaram, talvez discordem da decisão, elas me falam já duas coisas. O gay pode esconder que é gay, o negro não pode deixar de ser negro. É uma crítica, é uma coisa super boa vontade. Super bem intencionada a colocação. Mas veja a consequência lógica para isso. Então, o racismo só é crime contra negro porque o negro não pode se transformar em branco? Eu nem tenho problema com o Born This Way, Viva Gaga. Eu acho que quem nasceu assim não tem que ser discriminado.
Mas até nos movimentos sociais, na filosofia, se fala que assim a vedação, a discriminação e a desumanização não pode depender só de critérios biológicos, essencialistas. Então, uma teoria conservadora de direitos humanos. Aí uma crítica mais elaborada, o racismo é um sistema também econômico, né, que inferioriza pessoas negras, as relega a profissões ou a papéis sociais secundários inferiorizados. Então, quer dizer, o negro sempre ser o segurança, quase nunca ser o diretor de empresa, etc. Tá bom, mas as pessoas LGBTI também. Ou a gente esquece do gay, que vai ser necessariamente cabeleireiro, maquiador, a pessoa trans é até pior, que é relegada a profissional do sexo. A pessoa trans é contratada basicamente para telemarketing, porque você não vê, que é um papel social, um emprego precarizado, terceirizado, paga muito mal. Então você tem também essa secundarização, essa inferiorização econômica. Já vai falar, o gay branco pode ser escolhido sobre o gay negro, mas aí são discriminações entre si. A questão é que o gay branco, se souberem que é gay, também vai ser relegado em relação ao hétero branco. Então você não tem que comparar o gay branco com o hétero negro, você tem que comparar o gay com o hétero. Tá? Então, quer dizer, a branquitude vai fazer prevalecer o gay branco sobre o hétero negro? Muitas vezes sim. Mas vamos lembrar também que no movimento negro, da mesma forma que no movimento LGBTI+, tem muito racismo contra negro, no movimento negro também tem homotransfobia, mas assim, de desumanizar, expulsar dali. Então, o que me parece é que a desumanização inferiorizante em um sistema de relações de poder, com um grupo dominante e um grupo dominado, é o aspecto essencial do racismo à luz da literatura negra antirracismo. E eu acho que não vai dar papel a confusões, assim, porque é o conceito de racismo hegemônico. Você ampliar para além disso está sendo uma técnica. Eu não acho que racismo é qualquer discriminação, qualquer fobia, como disse o nosso querido Nutt. Acho que é o único ponto que eu discordo da doutrina do Nutt. É uma fobia qualificada, vamos falar assim, onde tem essa desumanização e exclusão geral. Então, mas assim, é um conceito que tem taxatividade. E na taxatividade, nós deve ter vários criminalistas aqui, quer dizer, a interpretação penal tem que ser literal, não tem que ser restritiva. Eu até entendo quem fala que tem que ser restritiva, que é falar semanticamente até abrange, mas vamos interpretar de maneira de maneira menor, que a lei teria dito mais do que queria, né, o dogma hermenêutico. Não, Klaus Roxin, um dos grandes nomes penais do mundo. A interpretação penal criminalizadora tem que ter o limite do teor literal. Na literalidade de raça e racismo, nesse conceito político-social, é uma interpretação defensável. Taxatividade. A menos que as pessoas queiram ressuscitar o silogismo perfeito do Beccari, que nunca existiu, e por esse silogismo perfeito, onde não tem interpretação, só a lei de droga seria constitucional, né? Portar, levar, fazer. Crime de injúria, ofender a dignidade ou decoro. O que é isso? Não está escrito na lei. O melhor de todos é rixa. Praticar rixa, 2 pontos, pena. Então, quer dizer, o autor alemão que eu cito, né, meu livro, tal, se tem algumas petições, o Lothar Kuhn, ele fala o princípio da legalidade penal sempre admitiu essa conjugação de esforços, legislador e juiz. Porque, senão, você tem que declarar inconstitucionalidade do crime de injúria. Ofender a dignidade ou decoro. Teria que ter vírgula, mediante, adjetivações ofensivas. Teria que ter uma especificação muito maior. Eu juro que eu respeito quem acha que a taxatividade deveria ser assim. Mas a pessoa tem que ter a boa-fé objetiva de reconhecer que, no mundo, a jurisprudência constitucional não interpreta a taxatividade desse jeito. Então, o Roxin, ele fala, só é inconstitucional aquilo que for intoleravelmente errado. Aquilo que você lê e você não faz a menor ideia do que significa, eu costumo tentar traduzir. Então, poxa, um conceito de racismo que é pautado em precedente no Supremo, e na vinculação a precedentes, quer dizer, se o Supremo decide, isso é de conhecimento geral, uma presunção parecida com a da lei. Pelo menos o Supremo, STJ, e no mundo se entende assim. Mas um conceito baseado em precedente do Supremo, que é compatível com o que diz a literatura negra antirracismo, não pode ser considerado intoleravelmente vago. É um conceito complexo.
mas no sentido assim, que ele tem várias categorias, inferiorização, relações de poder, exclusão, sistema de garantia de direitos, etc. Então, mas não é um conceito que pode gerar confusões. Pelo menos, jamais é um conceito que acabou de vez com a ideia de racismo reverso. Acho que eu falei aqui, né? Um juiz federal diz que racismo reverso é um equívoco interpretativo, citando essa decisão do Supremo. Então, não é um conceito que permite criminalizar qualquer coisa, que nem eu falei. Pelo menos para quem leva o direito a sério. E se vão deturpar esse conceito, deturpariam de outras formas. O Ministério Público, ele pede, o Judiciário condena por presunção de culpa, sem reconhecer que está fazendo presunção de culpa. Eu tenho um caso nesse sentido, só para dar um exemplo nada a ver, mas assim, apropriação indébita previdenciária, você não recolheu o tributo e embolsar. Não basta ser diretor da empresa ou administrador. Tem jurisprudência, tem que provar que a pessoa sabia. Domínio do fato, não tinha como não saber, é provar que sabia que tinha condição de evitar. Então, quer dizer, qual que é a materialidade delitiva desse meu caso? Ele é o administrador que tem a responsabilidade, ponto. Ele foi condenado pelo cargo que ele tem. No civil, você pode fazer isso. No penal, não. Aí você explica e ele fala que não é responsabilidade objetiva ou presunção de culpa. Então, sei lá o que é. Então, só para mostrar, assim, talvez sua preocupação seja a decisão ser deturpada. Bom, tudo é deturpado no direito. Tem que ter uma você vai recorrendo. Se decide um caso ruim, em outro caso você faz a crítica. O direito evolui, o direito não é matemática. Mas, assim, dialogando com a sua crítica, que é uma crítica muito legítima, tá? Não me leve a mal. Estou falando que rápido e tal, espero não estar soando deselegante, não é a intenção, perdão. Mas, assim, não é analogia. Não é. O Supremo falou de um conceito de racismo, a outra se enquadra nele. Aí é o que eu falei, você tem que dizer, então, que racismo é outra coisa. Então, por que tem que estar vinculado só à etnia? Se é um conceito político-social. Da forma como você construiu, e eu sei que por escrito é uma frase, não é o que você quis dizer necessariamente, é um conceito político-social que foi sempre vinculado à etnia. Uai, por quê? Lembra que, assim, se algo é inexplicável, se algo não tem uma razão lógica, é arbitrário. Se é arbitrário, é inconstitucional. E, na verdade, isso até me permite, desde lá no caso do antissemitismo, o Supremo falou, o racismo é um conceito que tem que ser interpretado à luz do princípio da igualdade. Cuidado, com isso ele não quer dizer que o racismo admite analogia. Ele quis dizer que entre adotar um conceito muito fechado de racismo e um conceito mais amplo, que abarca outras situações que merecem ser consideradas como racismo, não análogas ao racismo, mas como racismo, então você tem que adotar esse conceito mais amplo. Então, acho que eu dialogo um pouco com a sua... Mas, assim, eu super entendo e respeito a divergência. Quer dizer, você pensa em racismo, você pensa em discriminar, oprimir pessoa negra. Mas, assim, vamos lembrar que a lei de racismo fala, então, em cor, etnia, que você falou, procedência nacional e religião. Qualquer discriminação religiosa contra religiões não hegemônicas também é espécie de racismo. Xenofobia é espécie de racismo. Xenofobia, que é raça, você pensa normalmente no asiático, em pessoas com traços, mas enfim, procedência nacional. A gente permanece com esse estereótipo ainda, né, que precisa ser quebrado, a gente precisa, né, estudar mais sobre isso, justamente ter essa conscientização para que realmente as decisões sejam aplicadas, né, contendo essa matéria correta, né, para justamente não ter esses equívocos. Isso, então, mas só para terminar, então, Luciane, mas obrigado com a sua questão. Eu vi que você não concorda com a orientação. Então, a única coisa que eu te corrijo é você falar em aspas, analogia a uma orientação sexual. Não, você discorda do conceito de racismo adotado pelo Supremo, por favor. Porque essa é uma briga que eu falei no começo, não sei se você estava aqui, é ignorância, desconhecimento, ou uma fé dizer que o Supremo fez analogia. Porque os 8 votos explicam isso. Então, a maneira correta de discordar é falar, não, racismo não é isso, racismo é outra coisa. Então, só, assim, na lógica penal, quer dizer, se você entender a coerência interna da decisão, a decisão não fez analogia. Mas aí eu devolvo a sua provocação do bem com outra provocação. O Klaus Roxin, então, adoro um argumento de autoridade quando ele está do meu lado, viu? O que importa é a autoridade do argumento. Mas Paulo, você não é penalista. Então, quer dizer, aqui é o Império contra-ataca. O Klaus Roxin tem uma maneira muito interessante de interpretar a legalidade penal.
a vedação à analogia? Ele fala o seguinte, todo raciocínio humano é analógico. O que quer dizer? Sempre que a gente pensa, a gente faz comparações. Então, se o raciocínio humano é ontologicamente analógico, ele fala que a proibição de analogia em Mallam-Partem significa proibição de analogias que escapam o limite do teor literal. Então, eu não sei se eu concordo. Eu acho que é uma construção muito interessante. O Roxy entende muito mais de direito penal do que eu. Mas, assim, então, eu acho que você discorda de comparar a opressão contra LGBTs brancos contra a opressão contra pessoas negras. Então, aí, quer dizer, respeito, claro, aí cada um tem, mas assim, eu tento fazer o debate, né? Quer dizer, então eu precisaria de um conceito de racismo, e que eu acho que você fala, o conceito político-social está vinculado à etnia. Por quê? Sempre foi assim, tá bom. Etnia, cor, né, como elementos não necessariamente iguais, eu vejo a literatura separando raça de etnia, nos sentidos mais tradicionais dos termos, mas assim, por quê? Não é porque sempre foi assim que vai continuar sendo assim. Então, eu entendo o estranhamento, que nem eu falei. A interpretação do Supremo é uma interpretação evolutiva. Quer dizer, até hoje, até 13 de junho do ano passado, se interpretava de um jeito, hoje se interpreta de outro jeito. Mas, assim, acho que é um debate super legítimo, que eu tenho tentado fazer, né, com os movimentos negros e pessoas negras que eu conheço. E eu queria terminar falando que agora, 13 de junho, que faz aniversário de 1 ano da decisão, vou tentar publicar um livro já como e-book, talvez mais para frente, de vários artigos defendendo a decisão. Eu tenho um artigo que vai abrir, né, de maneira um pouco ampliada, está no Conjur, eu escrevi. Como é que é? STF não legislou nem fez analogia ao reconhecer a homofobia como racismo. Vejam, reconhecer, porque equiparar denota analogia. Pior que vocês olharem o link, o Conjur ele tinha colocado equiparar, eu pedi, pelo amor de Deus, eu não escrevi, isso muda. É reconhecer como. Então, racismo é um conceito do qual homofobia, transfobia, negrofobia, xenofobia, religiosofobia, sei lá como eu falo isso, né, são espécies, quando oprimem grupos minoritários. Então, vai abrir com esse artigo e outros de outros professores, né, juristas negros e negras, também nossa amada Luanda Pires, eu sou apaixonado por ela, ainda mais por isso concorda, o Rodney William, que escreve na coleção Feminismos Plurais, vai escrever também. Então, quer dizer, vai ter várias pessoas de várias formações no direito defendendo a correção, que a decisão está certa. Porque, assim, eu não posso defender o aspecto pragmático, eu levo o direito a sério. Mas, assim, então eu não defendo a outra como racismo porque é conveniente, eu defendo porque eu acredito que está certo. As ações, a minha tese de doutorado, eu até peço para o Supremo criar uma lei. Função legislativa atípica. A Constituição manda legislar, o Congresso não legisla, o Supremo cria a norma geral abstrata, ele legisla. Provisoriamente. Aí, separação de poderes, um controla o outro. O Supremo controla a omissão assim, normatizando, o Congresso controla o Supremo no dia seguinte, ele cria outra lei. Porque tudo que ele não pode é não criar a lei. Você tem fortíssima doutrina de peso, nesse sentido, para temas não penais. Eu aplico isso para o penal. Mas, assim, essa tese foi rejeitada pelo Supremo, por 11-0. Chateado, mantenho a minha opinião, linda, mas, assim, enfim, difícil ser uma pessoa modesta e à frente do seu tempo. Louca, brincadeira, amo vocês, Supremo. Mas eu perdi um pouco o raciocínio que eu fiz essa analogia de legislar, mas, assim, tudo isso para defender a decisão, por que reconhecer a homotransfobia como racismo é uma interpretação. Você pode discordar, você pode achar que é uma interpretação errada, todo direito, mas é uma interpretação, no mínimo, defensável, e que, portanto, o Supremo Tribunal Federal, ao assim decidir, não usurpou a competência do Congresso, não teve ativismo judicial no sentido pejorativo de decisão inconstitucional. Então, a ideia do livro é essa, não sei como eu vou chamar ainda, mas, enfim, devo publicar. Sim, e quem quiser ver meus livros, né, quer dizer, um sobre união homoafetiva, o Manual da Homoafetividade e outro, Constituição Dirigente, onde eu explico a decisão do Supremo no pós-fácil, tem no meu link do Instagram, né, o site da editora, para comprar os dois,
com desconto. O Fernando, Instagram do Paulo está passando aqui. Sim, isso, Pauliotti, perdão, obrigado, IOTTI, para ir lá. Aí, Adriel, o Fernando me falou, né, que o aquariano vai comprar 10 livros de cada, né, porque sim. Concordo plenamente, eu acho, e distribuir, né, aqui também para o Juiz da Lapa, acho maravilhoso, e esperamos, então, a sua obra, a publicação. O Adriel, ele, só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, infelizmente o áudio dele aqui não está habilitado, ele não está conseguindo se expressar, né, aqui no áudio, mas ele pediu para eu te agradecer, viu, Paulo, por essa live, que foi realmente uma palestra, e falar para as pessoas também, como tem o seu Instagram aqui, sigam o Paulo, ele faz bastante live sobre diversos assuntos extremamente importantes, como esse. Eu acho que quem está aqui verificou que a gente tem muita matéria ainda para ser discutida, por isso que o Instagram da Comissão da Diversidade da Lapa também está aqui. Então, por favor, quem quiser fazer parte da comissão, nós estamos totalmente abertos a novos membros para que a gente possa levar essa discussão. E, mais uma vez, não é porque você seja uma pessoa cis, heteronormativa que você não possa participar. Pelo contrário, nós temos várias pessoas cis, heteronormativas na nossa comissão, né, que felizmente também estão aqui nos assistindo, que são aliados nossos, e é isso mesmo, a gente tem que levar esse lugar para a discussão. Fernando, me permite, a Luciane agradeceu, falou que acha ótima a discussão, gostou da coisa, então obrigado, amada. Eu tenho um jeito mais incisivo de falar, que às vezes pode parecer ser agressivo, e eu confesso que o argumento da analogia me irrita profundamente. E, de novo, eu não sou lá já a pessoa mais paciente do universo, então, mas que bom, obrigado pela sua colocação, eu acho que enriqueceu, me permitiu pelo menos explicar um pouquinho mais a tese. Obrigado, Paulo, pela colocação. Só falar que também o Instagram da Obra da Lapa também está passando aqui embaixo, para vocês seguirem e verificarem outras lives, como a de amanhã, sobre a gestão em tempos de Covid, com o professor Marcos Dornelli, às 19h30, e também fazer aqui o jabá da nossa comissão, que nós temos uma outra live na segunda-feira, dia 25, às 4 horas da tarde, com o professor Alexandre Bahia, justamente sobre a judicialização dos direitos LGBTI, e também temos uma live no dia 9/6 com a doutora Luanda Pires, que vai falar sobre visibilidade lésbica e racismo na comunidade LGBT. Então, nos acompanhem e esperamos vocês nas próximas lives. Eu agradeço também a diretoria da Lapa por propiciar a gente esse espaço, e mais uma vez, eu me agradeço ao Thiago, meu vice, ao Adriel, o secretário, e Paulo, maravilhoso, como sempre, muito obrigado, viu? E despeço de todos. Obrigado. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.